Oi, pessoal, eu sou a professora Ana Paula. Hoje estudaremos um clássico da filosofia do direito chamado A Paz Perpétua, do alemão Immanuel Kant. Quem foi esse grande filósofo? Ele nasceu no século XVIII e faleceu no início do século XIX. Ele acreditava que o entendimento entre os homens levaria à pacificação das relações sociais entre as nações, como mediante governo republicano, por meio do respeito às federações e, por óbvio, pela liberdade de pensamento dos sujeitos. Portanto, Kant é de uma clareza imensa e pragmatismo. Tudo isso é visualizado no livro A Paz Perpétua. Passaremos agora a estudar as ideias basilares dessa grande obra. Eu diria que é um livro indispensável à discussão sobre as possibilidades de paz. Ideia primeira: nenhum tratado de paz deve ser tomado como tal se tiver sido feito com reserva secreta de matéria para uma guerra futura. Explicando, se esse tratado de paz suposto tiver sido pactuado com reservas secretas, na verdade não se trata de tratado de paz, mas de um mero armistício. Segunda ideia: nenhum Estado independente, pequeno ou grande, isso tanto faz aqui, pode ser adquirido por outro Estado por herança, troca, compra ou doação. Leitura: Estado não é patrimônio. Estado é uma sociedade de homens. Terceira ideia do livro: exércitos permanentes devem desaparecer completamente com o tempo. E por que Kant falava isso? Porque a ideia de exércitos permanentes trazem em si ameaça constante a outros estados. Exatamente pela permanência do estado de prontidão. Quarta ideia do livro: não deve ser feita nenhuma dívida pública em relação a interesses externos do Estado. Portanto, Kant defendia a ideia de austeridade fiscal como medida de cautela. Explicando de outra forma, o sistema de crédito pode funcionar como máquina a opor as potências umas contra as outras. Portanto, muita atenção em relação a isso. Pelo que podemos concluir até aqui, tudo o que Kant previra teria sido remédio ou antídotos para evitar tanto a Primeira Guerra como a Segunda Guerra mundiais, né? Ele foi de uma racionalidade e de uma clareza absoluta. Chegamos assim à quinta ideia do livro: nenhum Estado deve imiscuir-se com emprego de força na constituição e no governo de outro Estado. Sexta ideia do livro: nenhum Estado em guerra com outro deve permitir hostilidades tais que tornem impossível a confiança recíproca na paz futura, que é o que se almeja. Que hostilidades seriam essas que poderiam comprometer a paz futura? Assassinatos, envenenamentos, traição, espionagem. Infelizmente, o mundo não ouviu Kant. Se eu pudesse resumir esse livro em poucas palavras, eu diria o seguinte: perdoar é esquecer. E o passado é riquíssima fonte de aprendizagem. Partindo dessas ideias, o que Kant diria hoje da guerra biológica, do terrorismo, da espionagem cibernética, hein? Kant
reconhece que o estado de paz entre os homens conviventes não é um estado de natureza, porque o estado de natureza é, antes de tudo, um estado de guerra. Falamos, no início dessa videoaula, que Kant acreditava que o entendimento entre os homens levaria à pacificação entre as nações, como via governo republicano e respeito às federações. E eu vou mostrar para vocês um extrato da obra de Kant que comprova isso aí. Aspas, a Constituição Civil em cada estado deve ser republicana, fecha aspas. A consequência desejada dessa Constituição republicana, claro, é a paz perpétua e também a ideia de que, como o cidadão não é súdito, o cidadão precisa ter liberdade de pensamento. Kant defendia a liberdade de pensamento dos sujeitos. Portanto, há para Kant a relevância da pertença a uma Constituição civil. Pertença aqui entendida como categoria sociológica. Acabamos de ver que Kant defendeu em A Paz Perpétua que a Constituição Civil em cada estado deve ser republicana. Portanto, ele defendia o republicanismo. E, quando se fala de república, naturalmente se fala de separação das funções estatais, ideias essas que remontam a Aristóteles e, posteriormente, a Montesquieu. Importante, toda forma de governo que não é representativa, Kant considerava que seria uma não-forma. Kant, visionariamente, concebeu algo muito próximo do que se tem hoje por ONU, né? Organização das Nações Unidas. O que foi que ele botou lá no livro dele? Aspas, o direito internacional deve fundar-se em um federalismo de estados livres. Portanto, ele trouxe a embriogenia de uma liga de paz, espécie de contrato dos povos entre si, a serviço de um estado de paz imediato. Ele defende no livro a paz perpétua, inclusive essa ideia nomina a obra. E esse estado de paz imediato difere de simples tratado de paz. Tratado de paz simplesmente procura findar uma guerra, e não é isso que ele defende. Ele defende uma paz duradoura, uma paz perpétua. Antes de continuar o estudo da obra de Kant, eu acredito que Castro Alves tenha lido Kant, porque Castro Alves, no Brasil, como poeta dos escravos, né, ele foi considerado poeta dos escravos, ele defendeu abertamente o abolicionismo. Castro Alves fala muito na obra dele de liberdade, e falar de liberdade é remontar a Kant. Agora, voltando ao livro, aspas, o direito cosmopolita deve ser limitado às condições de hospitalidade universal, assim diz Kant. Essa explicação é muito importante para compreendermos a problemática do refúgio, ou dos refugiados, como você prefira compreender. O que é que isso significa? Significa o direito de um estrangeiro não ser tratado hostilmente. O estado de sua chegada até pode rejeitá-lo, mas não tratá-lo com hostilidade. Por quê? Porque Kant é defensor da dignidade da pessoa humana. Kant defendeu que cada um de nós carrega no nosso âmago a semente da dignidade que nos humaniza. Kant é defensor abertamente de um comportamento pacífico. Se é um comportamento pacífico, é um comportamento que rejeita qualquer forma de hostilidade.
Se é um comportamento pacífico, é um comportamento a serviço da tolerância. Aspas, palavras de Kant. Ninguém tem mais direito do que outrem de estar em um lugar da terra. Isso é simplesmente divino. Kant vai além. Diz que o fim que a razão nos prescreve imediatamente é um fim moral. E se é um fim moral, a paz perpétua é um dever. E se a paz perpétua é um dever, eis a sua garantia maior, por uma justificativa moral. Nós tínhamos dito anteriormente que o estado de paz entre os homens conviventes não é um estado de natureza, que é antes um estado de guerra. Kant reconhecera esse fato. E agora eu vou explicar melhor isso. Há razões para a guerra? Kant fala que não. A própria guerra não precisa de qualquer motivo particular. Parece que o ser humano é dotado de uma coragem guerreira. E essa coragem guerreira parece estar enxertada na natureza humana e, aspas, até como algo nobre, para o qual o homem é animado pelo impulso de honra, fecha aspas. Há que se superar, há que se evoluir em termos dessa coragem guerreira, que a intenção seja a paz perpétua, que é um dever de trabalhar para esse fim. E esse fim não é um fim simplesmente quimérico, não é um sonho, mas algo que precisa ser trabalhado, é um dever moral da humanidade. Palavras de Kant, aspas, o destino conduz quem aceita e arrasta quem não aceita. Para que nós possamos construir a paz perpétua, para que nós não sejamos arrastados ou conduzidos pelas forças do destino, Kant trouxe uns sinais de alerta para situações de desacordo entre a moral e a política no que concerne ao processo de construção dessa paz perpétua. Primeiro sinal de alerta kantiano: usurpação arbitrária de um direito do Estado sobre seu povo ou sobre um povo vizinho. Segundo sinal de alerta, si fetiste nega. O que é isso? É a hipocrisia do governante ao negar a própria culpa via sistema de autojustificação. Ele simplesmente diz que a culpa, por exemplo, é da indocilidade do povo. Isso é muito utilizado até hoje pelos governantes. Terceiro sinal de alerta kantiano, divide et impera, que é o velho dividir para conquistar, que desde a época de Maquiavel se sabe. Palavras de Kant agora. Na verdade, ninguém será enganado por essas máximas políticas. Excertos relevantes de Kant, aspas, os homens não podem subtrair-se o conceito de direito, tanto em suas relações privadas quanto nas públicas. Age de tal forma que tu possas querer que tua máxima deva tornar-se uma lei universal, seja qual for o fim que quiser. Eis a essência do pensamento kantiano. Outro fragmento, aspas, a paz perpétua que não se deseja simplesmente como bem físico, mas também como um estado proveniente do reconhecimento do dever. Continuando as citações, a verdadeira política não pode, pois, dar um passo sem antes prestar homenagem à moral. O direito deve ser considerado sagrado ao homem,
por maiores que sejam os sacrifícios que custem ao poder dominante. Não se pode aqui cortar em dois e inventar o meio termo entre direito e utilidade. De um direito pragmaticamente condicionado, mas toda a política deve dobrar-se diante do direito. Toda pretensão jurídica deve possuir capacidade à publicidade. E a fórmula transcendental do direito público, aspas, todas as ações relativas ao direito de outros homens, cuja máxima não se conciliar com a publicidade, são injustas. Que os governantes brasileiros adotem essas máximas kantianas. E para terminar esta videoaula, com um pensamento que eu reputo um dos mais bonitos do livro, cito o seguinte, aspas, um pequeno objeto de injustiça não impede que a injustiça demonstrada nisso seja muito grande. Fecha aspas. Gratidão, meus amigos. A paz perpétua sempre.